Bem, meus queridos, estamos aqui para mais uma videoaula, mais um pedido de videoaula do meu querido aluno Tiago Martins. Tiago, um abraço para você. E o Tiago ele trouxe para a gente esse circuito cheio aí de amplificadores operacionais, resistores, para a gente saber, afinal de contas, qual vai ser a tensão que a gente vai ter aqui na saída, aqui no voltímetro. E eu tenho aqui, né, as tensões em cada entrada. Por exemplo, aqui quando vocês veem value igual a 3, significa que a tensão que está entrando aqui é 3 volts. Aqui value igual a menos 2, significa que a tensão aqui é menos 2. Aqui mesma coisa, menos 2 volts. Aqui 2 volts, só para vocês conhecerem aí as tensões que estão entrando. Os resistores são esses valores mesmos. E aí nós vamos calcular passo a passo as tensões em cada malha, em cada ramo desse circuito até chegar lá no final. Mas antes da gente começar esse cálculo aqui, eu quero comentar e enfatizar algumas coisas com vocês. A primeira delas é o seguinte. Vamos imaginar que eu tenho aqui... Pessoal, não reparem os meus desenhos hoje porque eu estou usando o mouse, eu não estou com a minha mesa aqui. Com a minha mesa digitalizadora, então eu vou usar o mouse mesmo, os desenhos vão ficar horríveis, mas a ideia aqui é aprender e não apreciar os meus desenhos. Então, olha só, se eu tenho aqui um ponto, vamos dizer aqui que nesse ponto eu tenho uma tensão de menos 3 volts. Né? E aqui eu vou colocar um resistor. E eu vou dizer para vocês o seguinte, olha, nesse resistor eu vou ter daqui até aqui, com essa tensão aqui que eu quero descobrir, né? Qual é esse valor. Então, gente, o que a gente tem que levar em conta aqui é que eu tenho nesse ponto aqui uma tensão de menos 3 volts e que nesse resistor fica uma tensão de 10 volts com essa polaridade aqui. Qual é a tensão que sobra para esse ponto aqui em relação ao terra? Olha só, gente. Vamos pensar um pouquinho. Nesse ponto aqui, eu tenho uma tensão de menos 3 volts. Independente da tensão que eu tenho aqui. O que me interessa é saber que no resistor eu tenho 10 volts e mais. Qual é a polaridade desses 10 volts? Reparem que o positivo está aqui na esquerda e o negativo está aqui na direita. Então, esse menos 3 volts aqui, ele está sendo um potencial positivo em relação a esse ponto aqui. Ou seja, pessoal, é isso que vocês têm que entender. Se vocês entenderem isso, todo o resto vai ficar muito mais fácil. Esse menos 3 volts, ele é uma tensão negativa. Sim, senhor, ela é uma tensão negativa. Só que ela não está conectada aqui no positivo do resistor. Então, apesar de ela ser uma tensão negativa, ela é positiva, ou seja, ela tem um potencial maior do que esse outro lado aqui, gente. Então, isso me permite dizer o seguinte, esse menos 3 volts, ele tem um potencial maior do que o potencial que eu tenho aqui, que eu não sei ainda. Mas eu sei que o potencial aqui é maior do que o potencial que eu tenho aqui. Pois bem, se aqui eu tenho menos 3 volts e a queda de tensão nesse resistor é de 10 volts, qual é a tensão que eu tenho aqui, pessoal? Olha só. Vamos pensar um pouquinho. Vamos até fazer 2 testes aqui, olha só. Só pode acontecer 2 coisas. Ou eu vou somar esse menos 3 volts com 10 volts, ou eu vou subtrair. Uma dessas operações eu vou ter que fazer para achar a tensão que eu tenho aqui desse lado. Qual dessas operações eu tenho que fazer, gente? Olha só, eu sei que a tensão aqui tem que dar menor do que menos 3. Então, sabendo disso, a única operação que eu tenho que fazer, a única operação que se eu fizer vai dar um resultado que é menor que menos 3 volts, é a subtração. Aí eu tenho menos 3, que é a que eu tenho aqui, menos o 10 que eu tenho aqui, que dá uma tensão de menos
13 volts. Perfeito, gente. Então, o potencial que eu tenho aqui é um potencial negativo de menos 13 volts. Então, reparem o seguinte. O potencial aqui, menos 13 volts, é menor do que o potencial que eu tenho aqui de menos 3 volts. O que está correto. É isso mesmo. Nós vimos aqui na bateria que o potencial positivo está aqui no menos 3. Então, o potencial negativo, como ele é negativo, ele tem que ser menor que menos 3 volts. E nós vimos aqui, então, que deu menos 13. Se eu fosse somar, só para vocês verem como daria errado. Menos 3, que é a tensão desse ponto. E se eu fosse somar com 10 volts, iria dar menos 3 mais 10, mais 7 volts. O que está errado. Esse ponto aqui teria 7 volts. O que está errado, a gente sabe que não tem 7 volts, que a tensão aqui não é maior que a tensão aqui, por causa dessa polaridade que foi dada. Tá ok? Então, a resposta aí é que esse ponto que eu tenho aqui tem um potencial de menos 13 volts. Agora, as coisas seriam diferentes se eu fizer algumas modificações. Por exemplo, se eu inverter aqui o sentido, se eu inverter aqui a polaridade dessa tensão que eu tenho aqui. Né? Vamos ver se eu consigo apagar aqui. Beleza. Agora vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que eu tenha uma tensão assim, com essa polaridade. De maneira que a corrente agora ela vai ter esse sentido aqui. A corrente sempre entra no positivo, no lado do positivo, e sai do lado negativo. Pois bem, se eu falar para vocês, olha, eu tenho uma queda de tensão aqui de 10 volts também. Qual vai ser a tensão que eu vou ter aqui nesse ponto? Muito bem, aí a gente vai ter que fazer a análise novamente. Então, olha só, eu tenho aqui menos 3 volts, que é o potencial negativo do resistor. Ou seja, aqui desse outro lado, que é o potencial positivo, eu necessariamente tenho uma tensão maior que o menos 3 volts. Porque menos 3 volts está no negativo, é uma tensão menor. E aqui, que é o lado positivo, obrigatoriamente é uma tensão maior. E aí, nesse caso, o que eu tenho que fazer? Eu só posso somar. A única coisa que eu posso fazer é pegar esse menos 3 volts aqui e vou somar com 10 para que o resultado aqui, que vai dar 7 volts, dê uma tensão maior. Se eu fizer o contrário, se ao invés de somar eu subtrair, menos 3 com menos 10, vai dar uma tensão menor, o que está errado pela polarização que a gente fez aqui. Então, a conta certa para ser feita é a soma, menos 3 mais o 10, que vai dar, então, uma tensão de 7 volts positivo aqui, que é o que está correto. Tá? Então, era isso que eu queria chamar a atenção de vocês nesse momento. É saber fazer essa análise pela polaridade do resistor, ou pela polaridade da fonte que estiver aqui, ou de qualquer coisa que tenha polaridade aqui, vocês saberem se a tensão de um lado vai ser maior ou menor que a tensão do outro lado, e, sabendo disso, saber se vocês vão ter que somar ou se vocês vão ter que subtrair. Tá? Isso que é o mais importante. Tá? Então, sabendo disso, gente, vamos voltar aqui para o nosso circuito. Vamos voltar aqui para o nosso circuito e ver o seguinte. Primeira coisa, eu tenho 3 volts entrando aqui, tenho menos 2 volts entrando aqui embaixo, não sei qual é a tensão que eu tenho aqui no meio. Eu sei o quê? Que eu tenho um amplificador operacional com realimentação negativa, ou seja, o sinal da saída ele volta para a entrada negativa, para a entrada inversora, ou seja, eu tenho realimentação negativa aqui, o que me diz que realimentação negativa diz que a tensão nas duas entradas vai ser igual. Então, se aqui eu tenho uma tensão de menos 2 volts, aqui, nessa entrada inversora, eu vou ter também uma tensão de menos 2 volts. E como aqui está conectado com aqui eu também vou ter uma tensão de menos 2 volts. Ok? Sabendo disso, então, eu sei as tensões nos dois lados dos resistores, né? E eu posso começar a analisar por aí, pela tensão. Eu sei que desse lado eu tenho mais 3 volts,
Desse outro lado do R1 eu tenho menos 2 volts. Ou seja, a tensão que eu tenho maior fica aqui do lado esquerdo e a menor fica aqui do lado direito. Qual é então a diferença de potencial de um lado para o outro? Mais 3 de um lado, menos 2 do outro, é só fazer a conta. Tensão no resistor R1 vai ser a diferença de potencial entre os dois pontos, ou seja, 3 de um lado, menos do outro lado, menos 2. Menos com menos dá mais, então 3 mais 2 é 5 volts. Então a tensão que eu tenho aqui é de 5 volts. Ok? No resistor R3 de baixo, reparem o seguinte, eu tenho, vamos colocar aqui, tensão no resistor 3. Eu tenho menos 2 volts de um lado e do outro menos 2 também. Ou seja, não há diferença de potencial, não tenho potenciais diferentes. A diferença de potencial é zero, menos 2. Menos 2. Menos 2, menos com menos dá mais, menos 2 mais 2, zero. Então, o potencial que eu tenho aqui, eu nem posso dizer que um lado é positivo ou que o outro é positivo, é simplesmente zero. A partir disso, gente, eu consigo descobrir as correntes. De que maneira eu descubro as correntes? Ora, por lei de Ohm, a corrente aqui, qual é o sentido que ela vai ter, gente? A corrente sempre sai do positivo para o negativo, então ela tem esse sentido aqui. Por lei de Ohm, eu sei que ela é o quê? É a tensão, que é 5 volts, dividido pela resistência, que é 5K, logo é 1 mA. Essa é a corrente aqui. A corrente aqui, pessoal, ela não tem sentido, ela não existe, né? Porque por lei de Ohm, 0 volts dividido por 2K vai dar zero. Então a corrente aqui é zero e não tem sentido porque não existe corrente. Muito bem. A única corrente que eu tenho aqui, então, é essa aqui de 1 mA. Esse 1 mA está entrando, a gente descobriu o sentido dela, da esquerda para a direita. Pois bem, o que essa corrente vai fazer? Será que ela vai dividir e parte dela vai descer e parte vai continuar reto? Ou não? Olha só, aqui que entra a questão da análise. A gente tem que especular, a gente tem que imaginar o que vai acontecer, o que pode acontecer para a gente chegar num resultado. Então, olha só, a corrente, se ela descer aqui, se ela fosse descer aqui, ela iria entrar no amplificador operacional? Não. No amplificador operacional, nas entradas de um amplificador operacional, não entra corrente porque a resistência de entrada de um amplificador operacional é infinita. Na saída pode até entrar e pode até sair, mas na entrada não. Na entrada de um amplificador operacional não entra nem sai corrente. Aqui no R3 também não passa corrente nenhuma. De maneira que esse 1 mA, ele inteiro, ele todo, vai passar pelo resistor R2 e nesse sentido, claro, não vai mudar o sentido. Então aqui no resistor R2 eu tenho também 1 mA. Tá? Agora, pessoal, eu sei a corrente no resistor R2 e por lei de Ohm, como eu sei também a resistência, eu consigo calcular a tensão sobre ele. Lembrando o seguinte, o lado que a corrente entra é o positivo, o lado que ela sai é o negativo. Então, quantos volts eu vou ter aqui, pessoal? Pela lei de Ohm, 1 mA vezes 10K, vai dar uma tensão de 10 volts no resistor R2. Bacana, pessoal, bacana. Só que é o seguinte, não confundam. Eu tenho 10 volts no resistor R2. Isso não quer dizer que eu vou ter 10 volts aqui, ó, na saída do amplificador operacional, nesse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto A. Aqui a tensão pode ser outra. E é aqui que eu tenho que me focar para calcular, nesse exercício aqui. Então, olha só, é tranquilo, pessoal, é tranquilo, porque pensem comigo, vamos usar o cérebro um pouquinho, olha só. Eu sei que, de um lado, eu tenho menos 2 volts. Do outro, eu tenho VA, que eu não sei quanto que é. Eu sei que de um lado eu tenho menos 2, do outro eu tenho VA. O que eu sei é o seguinte, eu sei que a diferença entre o 2, o menos 2 que eu tenho aqui, e o VA é 10. Eu sei que a diferença entre um e outro é 10. Tem que dar 10. E aí eu consigo descobrir o VA usando esse raciocínio. Reparem o seguinte, o lado positivo do resistor, ou seja, o lado onde eu tenho a maior tensão, é o menos 2 volts. Então o VA, que é o lado negativo, vai ter que ter uma tensão menor que menos 2 volts. Então qual operação matemática que eu tenho que fazer? Como a tensão vai ser menor, eu tenho que subtrair.
Tá? Então o meu VA vai ser o quê? O menos 2 que eu tenho aqui, menos o 10 que eu tenho aqui. Menos 2 com 10, ou seja, menos 2 com menos 10. Né? Vamos fazer aqui embaixo para ficar mais claro aí para vocês. Né? O meu VA vai ser a subtração. Por quê? Porque pelo sentido que está aqui. Se a tensão aqui tivesse o sentido contrário, aí eu teria que somar. E essa análise vocês têm que saber fazer. É o que nós fizemos no começo da aula. Então, ficaria menos 2, menos 10, dá uma tensão de menos 12 volts. Tá? Então, a tensão aqui no meu ponto A vai ser de 12 volts, ou melhor, menos 12 volts. Tá? Então, achamos aqui a tensão no meu ponto VA. Essa tensão aqui de menos 12 volts está entrando aqui no amplificador operacional, que também é um amplificador operacional que tem realimentação negativa. Né? De maneira que amplificador operacional e realimentação negativa só quer dizer uma coisa, quer dizer que a tensão nas duas entradas é a mesma. Então, se entrou menos 12 aqui em cima, aqui embaixo a tensão vai ser de menos 12 também. E como essa entrada aqui está conectada aqui nesse nó, a tensão nesse nó aqui, que eu vou chamar, vamos chamar esse nó aqui de ponto C, e esse aqui vamos chamar de ponto B, né? A tensão nesse nó aqui no ponto C vai ser de menos 12 volts também. Tá certo? E agora, pessoal, é o seguinte. O que eu tenho aqui? O que eu posso analisar? Reparem que eu sei a tensão do ponto C, que é menos 12. Do ponto B eu não sei. Né? Mas eu sei o que mais? Eu sei que aqui eu tenho terra e aqui eu tenho, portanto, 0 volts. Ou seja, eu tenho a tensão de um lado e do outro do R5. Eu consigo calcular essa diferença de potencial e descobrir aí, então, portanto, qual é a tensão no resistor R5. Então, a tensão no resistor R5, eu sei o quê? Qual lado tem maior tensão? 0 ou menos 12? 0. Então, eu tenho aqui o potencial positivo, aqui o negativo. Qual é a diferença entre as duas tensões? Não precisa nem fazer conta. É 12 volts. Então, aqui eu tenho uma tensão 12 volts. Agora sim, eu tenho a tensão, tenho a resistência, consigo calcular essa corrente aqui, que ela sobe no R5. Né? A corrente ela sempre sai do positivo, ela entra no positivo e sai no negativo. Então, a corrente tem esse sentido aqui. Importantíssimo saber o sentido da corrente, determinar o sentido da corrente pela polaridade. A corrente sempre vai entrar no lado positivo e o lado que ela sai é o negativo. Então, por lei de Ohm, eu consigo descobrir quanto que vale essa corrente aqui. Eu tenho 12 volts, divido por 10K, então vai dar 12 dividido por 10.000, vai dar aí então uma corrente de 1,2 miliamperes. Então, essa corrente aqui que sobe tem o valor de 1,2 miliamperes. Ok? O que mais que eu posso deduzir aqui, gente? Olha só que interessante, né? Eu sei que no resistor R6, esse lado aqui dele é menos 12 volts. Será que tem como eu descobrir a tensão desse lado aqui para eu calcular a diferença e descobrir a corrente que vai estar no resistor R6? Ou será que é mais fácil eu descobrir o VB primeiro e achar a corrente aqui? Olha só, aqui a gente tem que ter um certo cuidado. Por que eu digo isso? Porque olha só, o meu resistor R6, eu vou ter uma corrente sobre ele, é claro, é óbvio. Eu vou ter uma corrente aqui sobre ele. Mas para que lado essa corrente vai circular, gente? Ela vai ser esse lado aqui, então ela vai entrar no ponto VC, certo? Ou será que ela vai ter esse outro lado aqui? Ela vai circular nesse outro lado aqui? A gente tem que definir isso, pessoal. Por que a gente tem que definir isso? Porque olha só, o meu resistor R4, para eu descobrir a corrente nesse resistor, eu tenho que saber. Porque olha só, se a corrente do R6 tiver esse sentido aqui, então a corrente do R5 e a corrente do R6 elas vão se juntar nesse nó e vão sair as duas somadas no R4. Então aí eu teria que somar as duas correntes. Mas se a corrente do R6 tiver esse sentido, aí o que vai acontecer? A corrente do R5, parte dela vai sair pelo R6
e uma parte dela é que vai para o R4. Então eu tenho que descobrir qual é a polaridade que eu tenho aqui no resistor R6. Tá? E para eu descobrir a polaridade aqui, gente, eu tenho que saber qual é a tensão que eu tenho nesse nó aqui. Para eu poder comparar se essa tensão é maior ou menor que a tensão que eu tenho do outro lado. Então, olha só. Analisando esse amplificador operacional aqui, o que eu sei? Eu sei que está entrando 2 volts aqui. É o potencial que eu tenho aqui, 2 volts. Como ele usa realimentação negativa, eu sei que o potencial nesse nó aqui também é de 2 volts, positivo. E agora, pessoal, eu sei a tensão dos dois lados do resistor R6. Eu sei que desse lado aqui, no ponto VC, eu tenho menos 12, e desse lado aqui eu tenho mais 2. Ou seja, o positivo está aqui, que é onde tem maior tensão, e o negativo está aqui, gente. Olha só que bacana. Descobri as polaridades do R6 e agora eu consigo descobrir qual é o sentido dessa corrente aqui. Ou seja, como a corrente ela sempre entra no lado positivo e sai no negativo, o sentido dessa corrente aqui vai ser esse aqui. Ou seja, ela entra no positivo, sai no negativo, então ela vai ter esse sentido aqui que nós colocamos aqui. Agora, pessoal, qual é o valor dessa tensão que eu tenho aqui no resistor R6? Reparem o seguinte. De um lado do resistor R6 eu tenho uma tensão de menos 12 volts. Do outro lado eu tenho uma tensão de mais 2 volts. Então a diferença de potencial entre os dois pontos, ou seja, a tensão no resistor R6, vamos anotar aqui, VR6, vai ser a diferença, né? Então menos 12, que é o potencial que eu tenho do lado aqui esquerdo, menos a tensão do lado direito, que é 2. Que dá então uma tensão de menos 12 menos 2, menos 14 volts. Ou seja, a tensão que eu tenho aqui no R6, a diferença de potencial que eu tenho é de 14 volts. Tá? Agora que eu sei a tensão nele e sei a resistência, eu posso calcular a corrente. A corrente aqui, a gente usa a lei de Ohm. Então, olha só, 14 volts dividido por 5.000, que é a resistência, dá uma corrente de 2,8 mA. Então, aqui, 2,8 mA. Agora é o seguinte, eu tenho nesse nó aqui, que é o meu ponto C, eu tenho uma corrente entrando pelo R5, outra corrente entrando pelo R6. Eu sei que para o amplificador operacional não entra nenhuma corrente na entrada dele, né? Então, essas duas correntes, para onde elas vão? Elas vão se juntar aqui no ponto C, e o único local para onde elas podem ir é subindo através do resistor R4. Né? Então, elas vão subir necessariamente por aqui. É o único caminho que elas podem seguir, não tem outra alternativa. E elas vão se somar. Qual é o valor da corrente no R4? Vai ser a soma delas. 2,8 mais 1,2, que vai dar então uma corrente de 4 mA. É a corrente que sobe aqui através do resistor R4. 4 mA. E agora eu sei a corrente e eu sei a resistência. Eu posso calcular a tensão. Lembrando o seguinte, o lado que a corrente entra é o positivo e o lado que ela sai é o negativo. Então tem uma queda de tensão assim. Ora, 4 mA vezes 10K não precisa nem jogar na calculadora. A gente já vai saber que vai dar uma tensão de 40 volts. Essa então vai ser a diferença de potencial que eu tenho em cima do resistor R4. Ok? E agora, pessoal, é o seguinte, né? Eu consigo descobrir a tensão do meu ponto B. Eu só quero chamar a atenção para vocês, antes da gente calcular o ponto B, que vocês vejam que cada hora a gente busca encontrar ou a tensão ou a corrente no resistor. Né? Aqui no resistor R6, por exemplo, vocês lembram que nós achamos primeiro a tensão sobre ele
E para isso a gente ficou muito esperto com o quê? Com a tensão que eu tenho de um lado dele e com a tensão que eu tenho do outro lado dele. Sempre busquem encontrar isso. A tensão que eu tenho de um lado e a tensão que eu tenho do outro. Se eu tiver essas duas tensões, eu consigo saber a diferença entre elas, ou seja, a diferença de potencial que eu tenho, e aí, subtraindo uma da outra, eu acho a tensão que eu tenho no resistor. E aí, se eu tenho a tensão, por lei de Ohm, eu acho a corrente. Então a gente tem que ficar muito esperto com isso, né? Com a tensão que eu tenho dos dois lados. E vocês reparem também que no caso do resistor R4, eu não tinha tensão do lado do VB aqui, mas eu tinha tensão aqui que é menos 12. Não tem como eu descobrir o VB. Se tivesse alguma forma de eu descobrir o VB direto, eu já descobriria a diferença que eu tenho do VB para esse menos 12, acharia a tensão no R4 e depois a corrente. Não tinha como. Então o que eu fiz? Eu fui pelo método da corrente. Né? Será que tem como eu achar a corrente no R4? Tem. Se eu souber a corrente do R5 e se eu souber a corrente do R6, eu consigo saber a corrente do R4. Então vocês vão ter que estar sempre buscando uma forma, por tensão ou por corrente, de descobrir a tensão e a corrente naquele resistor para ir achar a outra grandeza que está faltando. Sempre vai ser assim, pessoal. Então, vocês têm que conhecer o básico de lei de Ohm e o básico de lei de Kirchhoff, inclusive esse cálculo aqui que eu ensinei vocês no início da aula, de saber a diferença de potencial, a tensão que eu tenho de um lado, a tensão que eu tenho do outro, descobrir qual é a tensão que eu tenho naquele resistor e mais, sabendo a polaridade que essa tensão vai ter, para eu saber se a tensão vai ser negativa ou se vai ser positiva, se eu vou ter que somar ou se eu vou ter que subtrair. Então, tudo isso é algo que tem que estar automático para vocês. Né? E isso só vem depois de muita prática, depois de muito treino, muitos exercícios. Né? Isso é com o tempo mesmo. A gente que é professor, bate o olho e já vê. Mas vocês são alunos, vocês têm que praticar muito para, com o tempo, ir adquirindo essas facilidades. Reparem também o seguinte. Aqui no R6, eu tive que achar esse mais 2 volts aqui. Então, às vezes, a gente fica muito preso em uma região do circuito e não sai daí. Né? A gente não consegue achar nem tensão, nem corrente, e aí fica preso. Então, a gente tem que abrir a mente. Às vezes, é interessante a gente analisar o que está lá no final, analisar esse amplificador aqui, que foi o que nós fizemos, para depois ir voltando já com um valor de tensão ou com um valor de corrente, nesse caso foi um valor de tensão, mais 2 volts, para a gente ir voltando e ir preenchendo as lacunas de informação, a gente descobrindo aos poucos, com paciência, passo a passo, as informações que vão faltando. Não adianta ter pressa. Esse tipo de circuito, esse tipo de análise não vai ser resolvido em poucos minutos. Vocês têm que analisar as informações que vocês já têm para passo a passo ir descobrindo a tensão que está faltando, a corrente que está faltando. Se ficar muito preso numa região, tenta ir para uma região mais para frente, achando as informações que estão lá, você vai voltando, né? Ou de repente alguma informação que está aqui atrás vai te ajudar a resolver lá na frente, enfim. É um exercício de paciência que requer prática para vocês irem adquirindo habilidades, tá? Então, pessoal, vamos retomar então de onde nós paramos. A tensão aqui no meu ponto B. Ora, a tensão de qualquer ponto sempre é em relação ao terra, que é o 0 volts. Então, olha só, gente. Eu tenho aqui no meu R4 uma tensão de 40 volts. Né? Reparem o seguinte. O meu ponto VB ele ficou no lado negativo da tensão. Né? Por isso que eu sei que a tensão VB ela vai ser uma tensão menor, tá certo? Do que a tensão que eu tenho aqui desse outro lado, que é menos 12 volts. Que, por sua vez, é uma tensão menor, tá aqui no menos, do que a tensão que eu tenho aqui no 0 volts. Tá? Então, gente, é só a gente analisar o seguinte. Ó, do 0 até aqui, eu tenho 12 volts, até o meu ponto C. Do meu ponto C até o meu ponto B, eu tenho mais 40 volts. Então, qual é o meu potencial do meu ponto B? É só a gente fazer a soma. A minha tensão do ponto B
vai ser igual ao menos, olha só que ela é negativa aqui, né? Então vai ser menos 40, que ela é uma tensão negativa, menos 40. E aqui embaixo a tensão de menos 12. Menos 12. Na verdade, o que eu estou fazendo aqui? Né? Eu estou somando, mas eu estou somando um número negativo. Então, eu acabei fazendo direto, mas na verdade é uma soma. 40 mais menos 12 dá 40 menos, mais com menos dá menos. 40 menos 12 vai dar menos 52 volts. Então, meu potencial aqui, o meu ponto B, tem uma tensão de menos 52 volts. Tá? Muito bem. Então, agora, a gente já matou grande parte do circuito, agora ficou a parte, vamos dizer assim, mais fácil, tá? Que é a parte aqui final. Reparem o seguinte, gente. Eu não tenho como achar a tensão aqui no R7. Eu sei que desse lado aqui dele, tá certo, eu tenho mais 2 volts. Mas desse lado aqui, eu não sei qual é a tensão que está saindo do amplificador operacional. Não tem como eu calcular diretamente. Então, eu não sei. Eu também não sei qual é a tensão que fica nele, no resistor R7. Para eu saber a tensão que fica nele, eu calcular a diferença e saber quanto que sobra aqui para esse ponto. Não tem como. Então, por tensão, não tem como. Mas e por corrente? Será que tem como? Olha só. Aqui no resistor R6, eu sei que eu tenho uma corrente que percorre o sentido da direita para a esquerda. De onde é que essa corrente está vindo? Do amplificador operacional não pode ser, porque na entrada de um amplificador operacional não entra nem sai corrente. Então, esse 2,8 mA obrigatoriamente vieram aqui do resistor R7. Isso permite dizer que a corrente aqui no R7, a gente está fazendo as correntes com a cor verde, né? Vamos manter o padrão. Então, a corrente aqui no resistor R7 vai ter esse sentido aqui, né? Porque olha só, ela tem o mesmo sentido do R6. Se a corrente do R6 fosse da esquerda para a direita, essa corrente do R7 também ela iria da esquerda para a direita. Né? Ela vai ter o mesmo sentido e vai ser o mesmo valor, 2,8 mA. Ok? Tá aí, 2,8 mA. E agora, eu sabendo aqui o sentido da corrente, eu sabendo quanto que é a corrente e o sentido dela, e sabendo a resistência, por lei de Ohm eu calculo a tensão. 2,8 mA vezes 10K vai dar então uma tensão de, vamos lá, 2,8 mA multiplicado por 10.000 vai dar 28 volts. Então a queda de tensão que nós temos aqui é de 28 volts. Qual a polaridade? Isso é o mais importante. A corrente ela entra no positivo, então esse lado aqui é o positivo, e ela sai no negativo. Esse lado aqui é o negativo, portanto a polaridade é essa. Setinha aqui sempre apontando para o positivo. Então tá aí, pessoal. Achamos isso aqui e agora é só correr para o abraço, porque olha só, eu sei que a tensão em um ponto é 2 volts, eu sei que a diferença entre elas é 28, quanto que é a tensão que fica aqui, gente? O raciocínio que nós vimos lá no início da videoaula. Ou seja, aqui do potencial negativo do resistor é 2 volts, portanto o potencial positivo tem que ser um potencial maior. Assim, eu vou pegar esse mais 2 volts e vou somar com os 28 que eu tenho aqui. De maneira que o potencial nesse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto D, vai ser igual a 30 volts. O meu ponto D, que é a saída aqui do amplificador operacional. Tá?